Começou? Começou, ok. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, dando continuidade, nós vamos entrar no módulo 3, né? Observe que no módulo 1 nós falamos um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, no módulo 2 um pouquinho sobre arranjo, um pouquinho sobre permutação, e nesse módulo 3 a gente dá continuidade, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre combinação, números binomiais e binômio de Newton. E aí acaba encerrando a nossa disciplina. Tá? Deixa eu só acertar aqui a luminosidade. Aqui ficou bom. Tá? E hoje, propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho somente sobre a parte de combinação. Tá? E na aula que vem a gente vai dando continuidade. Então, combinação. O que seria a ideia de combinação? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre combinações simples, tá bom? Quando a combinação simples, ela vai estar relacionando basicamente com o quê? Se os elementos em si que eu estou levando em consideração para fazer a minha análise, se a ordem entre eles vai influenciar ou não para a hora que eu pegar os meus números, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de combinação simples. Lá quando nós estudamos arranjo ainda, né? A gente pegou o quê? Arranjo de P a P, e vimos que eles consistem em nada mais do que uma escolha ou forma que eu estou ordenando esses meus P objetos. Então, por exemplo, vamos pegar que a gente pega os... Deixa eu só tirar essas folhas aqui, que são as atrapalham. E se eu pego, por exemplo, os algarismos, 2, 3, 4 e 5. Se eu escolher, por exemplo, o número 3 e 4, por exemplo, eu posso ordenar ele de duas formas, não é verdade? Eu posso ordenar ele de 3, da forma 3 e da forma 4, ou eu posso ordenar ele de que forma? 3 e 4, ou eu posso ordenar ele da forma 4 e 3. Se eu escolher, por exemplo, os algarismos 2 e 5, eu também vou poder ordená-los de duas formas, né? De quais formas? 2 e 5, e 5 e 2. Então, dessa forma, vocês veem que eu posso fazer o quê? Ordenação de números, onde nada mais é do que eu pegar e escolher a forma como eu vou estar colocando ou trabalhando com números que vão ser tirados dentro de um determinado conjunto. Então, dessa forma, a minha combinação de N tomado a P elementos nada mais é do que ela é dada a partir da fórmula do arranjo. Tá? Uma vez que o meu arranjo de N tomado P a P, nada mais é... Deixa eu colocar aqui. Não, pegar outra folha. Nada mais é do que a forma com que eu coloco esses meus elementos, de forma que o meu arranjo, em PAP, pode ser colocada como o quê? Como uma combinação de PAP vezes o meu permutação de P a P elementos. Note que quando nós trabalhamos com arranjo, nós temos uma escolha seguida de uma ordenação. Lembra lá de arranjo que a ordem influenciava a minha análise? Ou seja, a ordem com que eu estou ordenando vai ser importante. Na combinação, isso é um fator importante. Na combinação, nós vamos ter o quê? Apenas a escolha do termo. Não nos preocupando com o quê? Com a ordem em si que os objetos estão sendo colocados. Então, por exemplo, naquela ideia de conjunto que nós pegamos agora há pouco, se eu estou tirando elementos de um determinado conjunto, a hora que eu tiro, eu posso tirar o 5 e o 2, e eu vou ter um subconjunto com quem? Com o elemento 2 e com o elemento 5, não levando em consideração qual deles é que eu peguei primeiro, diferente do que a gente trabalhou com arranjo anteriormente. Então, vamos pegar aqui para ver alguns exemplos bem simples, antes de começarmos a fazer alguns exemplos, tá? Alguns exercícios. Então, por exemplo, se eu tiver aqui as minhas vogais, A, E, I, O, U.
tá? As combinações dessas letras tomadas 3 a 3, quais seriam? Eu posso ter quem? A, E, I. É verdade? Vamos pegar. Quais outros que seriam? A, o E, o O. Quais outros? O A, o I, o O. Quais outros que a gente pode fazer? O A, o I, o E, o I, o O, o E, o I, o. E por fim, quem? O meu e o U. Observe que quando eu pego esse meu conjunto, tanto faz se eu peguei o A, o E, o I, ou se eu comecei com o E, o A e o I. Ambos vão ser o quê? Exatamente o mesmo subconjunto. Tá? Então, de forma que tanto faz a ordem com que eu vou estar pegando esse meu conjunto. Dessa forma, a gente consegue chegar em quê? Como eu comentei com vocês, o arranjo de N tomado PAP é dado como sendo uma combinação de N PP vezes a permutação desses elementos. Por quê? Porque não leva em consideração a ordem. Ou seja, se o meu arranjo é isso, a minha combinação nada mais é do que o meu arranjo de N tomada PAP sobre a minha permutação de PAP, que vai resultar em quem? Na combinação de PAP, fórmula do arranjo, que a gente viu. N fatorial, N menos P fatorial. P fatorial nada mais é do que o próprio P fatorial. Então, com isso, a gente consegue ver o quê? Qual é a fórmula que a gente acaba utilizando para fazer a análise do que seria a combinação de elementos, conforme a gente vai ver em alguns exemplos, daqui a pouquinho já, tá bom? Então, com isso, a gente chega na formulazinha que a gente utiliza, que nada mais é do que, a partir da análise fundamental, da análise fundamental da contagem, eu não levo em consideração a ordem dos elementos, ou isso não influencia na minha análise, nós podemos já começar a aplicar o que vai estar acontecendo com a minha combinação. Então, vou pegar, por exemplo, aqui uma combinação de N tomada 1 a 1. Observem que ela vai ser igual a quem? N fatorial, 1 fatorial, N menos 1 fatorial. Não é isso? É a mesma coisa que quem? N que multiplica N menos 1 fatorial sobre 1 vezes N menos 1 fatorial, que vai me dar o próprio N. Então, observem que se eu tiver uma combinação de 5 elementos, podendo pegar o quê? Um elemento de uma combinação de 5 tomado 1 a 1, o resultado nada mais vai ser do que o próprio 5, né? Conforme a gente vai ver daqui a pouquinho já em alguns outros exemplos. Tá bom, pessoal? E, por fim, antes de começar a fazermos alguns exemplos ou exercícios, a ideia de combinação complementar, que vai me dar a ideia basicamente de que, se eu tenho uma combinação de N tomada PAP, a hora que eu faço a seleção desses termos, eu já acabo tendo o quê? Já acabo conseguindo encontrar termos que vão ser complementares a essa minha análise, até pela escolha em si que eu faço. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho conjunto A, tá? Formado por quê? Entre os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu pegar, por exemplo, os algarismos 4 e 5, eu já fiz uma análise de quem? Uma combinação dos meus 5 elementos tomados 2 a 2, que vão ser o meu 4 e o meu 5. A hora que eu faço isso, automaticamente já sobram quem? Os termos que eu não peguei, né? Que são 1, 2 e 3. Então, dessa forma, eu tenho que
Utilizando a ideia dessa combinação complementar, a minha combinação de N tomada P a P vai dar como resultado uma combinação de N tomada quem? N menos P, que vão ser os termos que sobraram aqui deste meu conjunto, tá? Quando eu peguei os valores e vou poder fazer a minha pré-análise, tá bom? Então, desse jeito, ou partindo disso, vamos fazer agora aqui algumas análises relacionadas aqui à ideia da minha análise. Como, por exemplo, determine o valor de uma combinação de x mais 3, tomados 2 a 2, determine o valor de x, sabendo que x mais 3, tomados 2 a 2, é igual a 15. Então, para fazer isso, vamos lá. Combinação de x mais 3, tomados 2 a 2, é a mesma coisa que quem? X mais 3 fatorial, dividido por quem? 2 fatorial, x mais 3 menos 2 fatorial. Tudo isso aqui é a mesma coisa que quem? Observem que olha que aqui na parte do denominador, na hora que eu começar a fazer a operação, eu vou ter o quê? X mais 3 menos 2, eu vou chegar em x mais 1, não é? Então, aqui chegando em x mais 1, basta chegar também aqui em cima em x mais 1 para poder cancelar os termos em fatorial. Eu tenho x mais 3, x mais 2, x mais 1 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes x mais 1 fatorial, tudo isso aqui igual a 15. Pronto. Vamos agora fazer aqui a operação desses termos, onde eu vou ter o quê? X vezes x. X ao quadrado, x mais 2x, mais 3x, mais 6. Tudo isso aqui dividido por 2 é igual a 15. Na hora que eu multiplico o cruzado, tudo isso aqui, mais 6. Tudo isso aqui igual a 30. Ou seja, x ao quadrado mais 5x, 30 passa para cá, menos 24, igual a 0. Ou seja, basta agora nós resolvermos a nossa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 5x menos 24 igual a 0. Onde eu vou ter o quê? Fazendo de forma rápida. Dois números que multiplicados deem 24, que somados deem 5. Vai dar o 3 vezes 2. Isso, 3 e 8. 3 vezes 8 é 24. Como aqui é negativo, então, os valores são diferentes. Para positivo aqui é mais, aqui é menos. Ou seja, x' vale 3, x2' vale menos 8. Como não se enquadra dentro do parâmetro da ideia do fatorial número negativo, sobrou quem? X igual a 3. Tá bom? Agora a gente podia fazer o quê? Poderíamos trabalhar com a ideia de misturar um pouco, né? Arranjo e combinação para poder operar os dois um pouco juntos. Então, para que valores de n pertencente aos naturais, nós temos que o meu arranjo de n tomados 3 a 3 é igual a 12 vezes a minha combinação de n tomado 4. 4. Então, com isso, temos o quê? Só para relembrar aqui, a fórmula do meu arranjo tomado. N é quem? N fatorial, N menos P fatorial.
E a fórmula da minha combinação é igual a quem? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, colocando esses termos, basta agora nós... Ficou melhor, ficou mais escuro. Basta agora nós colocarmos o quê? Arranjarmos aqui, por exemplo, o arranjo de N tomados 3 a 3. É a mesma coisa que quem? Deixa eu fazer uma outra folha, que já fica mais fácil. Deixa eu trocar, vou pegar uma recarga, só um minutinho, tá, pessoal? Para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem. Ela vai ficar mais forte a cor da canetinha, porque isso aqui já está um pouco fraca. Só um minutinho. Não. Aqui tá. Pronto. Tá bom. Onde nós paramos? Tá. Então, a nossa análise aqui é arranjo de N 3 a 3 igual a 12 combinação de N tomados 4 a 4. Tá? Essa está mais fraca ainda, tá nova. Então, vamos lá. Arranjo do N tomados 3 a 3 eu tenho. Aí agora ficou N, não é isso? N menos 3 fatorial igual a 12 diz que N fatorial 4 fatorial N menos 4 fatorial. Não é isso? E agora nós vamos precisar fazer o quê? Observe o seguinte. Se eu pegar esse N fatorial multiplicando em X e jogar para cá, ele cancela com esse. Sucesso. Agora eu preciso cancelar esse N menos 3 com esse N menos 4. É mais fácil eu sair do N menos 3 ou do N menos 4? Observe que se eu sair do N menos 4, o fatorial pela definição lá da minha permutação vai me dar o quê? N menos 1, não é? Então eu vou ficar aqui, ó. N menos 4, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6. Mesma forma aqui, N menos 3, menos 1 vai dar menos 4, então eu consigo operar com esse lado aqui para poder cancelar com esse outro lado aqui. Não é verdade? Então vamos lá. Reescrevendo. N fatorial dividido por quem? N menos 3, N menos 4 fatorial, igual a 12, N fatorial, dividido por quem? 4 vezes 3, vezes 2, que é aqui desse 4 fatorial, vezes N menos 4 fatorial. Então, observem que, a hora que eu pegar e fazer a minha multiplicação em x, eu vou chegar em quem? N fatorial dividido por N fatorial menos 3 igual a 12 sobre 24 N menos 4 fatorial com N menos 4 fatorial. Com isso, conseguimos fazer o quê? N fatorial com N fatorial vai embora. N menos 4 fatorial com N menos 4 fatorial continua. Sobrando 1 sobre N menos 3 igual a 12 sobre 24. Eu posso simplificar isso aqui por 12, né? Que vai ser igual a quem? 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre n menos 3 é igual a 1 sobre 2. Com isso, eu vou ter o quê? Multiplicando novamente cruzado, 2 igual a n menos 3, ou seja, n igual a
5. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, Sara, vamos voltar aqui. Por aqui a gente consegue pegar tudo. N-3 é. Então aqui eu tenho, ó, arranjo de n tomados 3 a 3 vezes 12, combinação de n tomados 4 a 4. Então, reescrevendo, n fatorial dividido por n menos 3 fatorial, porque é o arranjo, igual a 12, sobre quem? N fatorial sobre 4 fatorial, n menos 4 fatorial. Próxima etapa, n fatorial, aí eu pego n menos 3 vezes n menos 4, igual a quem? A 12. N fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, tá? Vezes n menos 4 fatorial. O que eu fiz na outra folha foi simplesmente cancelar esses termos. Ó. A hora que eu multiplicar cruzado, o que vai acontecer? O n fatorial vem para cá, corta esse n fatorial com esse n fatorial, e esse n menos 4 fatorial com esse n menos 4 fatorial. Sobrando quem? Sobrando exatamente isso aqui, ó. Cancela, vai ficar o 1 aqui em cima, com n menos 3, 12 sobre 24, porque todos esses termos cancelam. Aí eu simplifico esse lado aqui da minha equação, dividindo 1 por 12, então vai dar 1 sobre 2. Dessa forma, eu vou chegar em quem? 1 sobre n menos 3 é igual a quem? A 1 sobre 12. Que hora que eu multiplico todo mundo cruzado para achar o valor de n, eu vou ter o quê? 2 vezes 1, 2, é igual a n menos 3 vezes 1, n menos 3, passa menos 3 para cá, n sendo igual a 5. Ok, Sara? Entendeu agora? Sara, você entendeu? Ok, não, vê tranquilo. É só você fazer a forma multiplicação cruzada. É que eu fiz aqui de forma um pouco mais rápida para economizar o tempo. Mas é bem tranquilo, você vai ver. Só quando você faz a multiplicação cruzada, como são multiplicações dos dois lados, porque aqui, ó, observem que aqui nessa parte aqui que sobrou, eu tenho 1 sobre n menos 3 dividido por 12 vezes 24. Tá, eu tenho só a parte de multiplicação. Com isso, na hora que eu multiplico aqui, eu consigo fazer de forma bem tranquila. Mas depois você dá uma olhadinha, tá? Se você ainda ficar em dúvida, você me manda uma mensagem que eu faço ela mais passo a passo, tá bom? Eu te respondo. Então vamos lá. Vimos que eu posso fazer o... Você já tinha eliminado o n-4. Vamos voltar aqui então. Eu já tinha eliminado o n-4. Aqui. Não, eu eliminei o n-4 aqui, ó. Vamos lá. Aqui que eu eliminei o n-4, ó. Comecei aqui, aqui eu operei, não é verdade? Observem que aqui eu fiz o quê? Só reescrevi, e aqui é que eu fiz a operação dela, saindo do n-3 até chegar no n-4. Aqui é que eu faço a multiplicação cruzada desses termos aqui, ó. Imagine que eu tenho essa aqui, n dividida por n-3 vezes n-4 fatorial, igual a 12 dividido por 24, n fatorial, e por n-4 fatorial. Pega esse n-4, como eu posso multiplicar cruzado, porque é uma igualdade de frações, tá? Esse n-4 vem para cá. Aí vai cancelar esse com esse. E esse n fatorial vem para cá. Aí cancela esse com esse aqui. Sobrando 1 sobre n-3, igual a 12, dividido por 24. Tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos começar a trabalhar um pouquinho com a ideia já de problemas, tá? Onde vocês têm que interpretar para poder saber se vai usar arranjo, se vai usar permutação, se vai usar combinação, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo. Uma empresa. Uma empresa tem 5 diretores.
e 10 gerentes. Quantas comissões com um diretor e 4 gerentes podem ser formadas? Então, eu tenho uma empresa, ela tem 5 diretores e 10 gerentes. Quantas comissões que contêm um diretor e 4 gerentes podem ser formadas? Observem que não importa a ordem, né? Se eu pego primeiro um gerente, primeiro diretor, ou primeiro diretor e primeiro gerente, não é verdade? Tanto faz a ordem que eu escolho. Então, como a ordem não importa, eu já posso colocar a ordem não importa. Ou seja, como esta ordem não importa, é a ideia de combinação, não é verdade? Então, observem primeiro para fazer análise, por exemplo. Eu tenho que ver o quê? A minha comissão vai ter que ter um diretor e 4 gerentes. Quantas opções eu tenho sem precisar fazer conta aqui para os meus diretores? Se eu tenho 5 diretores, eu tenho 5 opções diferentes. Eu posso pegar o diretor A, o diretor B, o diretor C, o diretor D ou o diretor E. Né? Então, de cara, eu já sei que eu vou ter o quê? 5 opções, né? Ou 5 possibilidades de um diretor. E observem que, por exemplo, 5 tomado 1 a 1 seria o quê? 5 fatorial, 1 fatorial, vezes 5 menos 1 fatorial, que vai me dar o quê? 5 fatorial, vezes 1, 5 menos 1, 4 fatorial, 5 vezes 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Ou seja, olhando aqui, a gente já via que a gente poderia ter 5 possibilidades para os gerentes, para os diretores, né? Como tem 5, posso pegar, e o meu enunciado diz que é para eu pegar um único diretor. Então, a gente viu que o resultado é 5, mas não precisaria nem fazer a conta, né? Só olhando aqui as possibilidades, eu já tenho essa situação. Agora, nós precisamos ver o quê? A situação dos gerentes, né? Porque ela tem 10 gerentes e a minha comissão tem que ter o quê? 4 gerentes. Então, isso nada mais é do que uma combinação de quantos gerentes? De 10 gerentes, tomados de quantos em quantos? Como a comissão minha tem que ter 4, tomados de 4 em 4. Ou seja, 10 fatorial, 4, 10 menos 4, 6 fatorial. Ou seja, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, dividido por 4, vezes 2, vezes 1, vezes 6 fatorial. Com isso, cancelo o 6 com 6. Vamos ver que dá para a gente simplificar aqui. 2 vezes 4, 8, dividido por 8. Sobrou quem? Sobraram aqui os termos, que vai me dar 10 vezes 7. Ah, esqueci do 3, ó. 10, faltou 3 aqui. Então, vai dar o 10. 3 por 3 aqui vai sobrar um 3. Ou seja, mesma coisa aqui, 10 vezes 7 vezes 3, que vai dar 210 opções. Então, observem que nós já fizemos a análise de quantos eu posso pegar relacionados aos gerentes e quanto eu posso pegar relacionados aos meus diretores. Só que a minha comissão tem que ter o quê? Um diretor e 4 gerentes. Como a gente viu lá no princípio fundamental da contagem, de forma geral, quando eu tinha o e, eu teria que multiplicar os meus termos, né? Então, o meu resultado final é: as comissões vão ser 5, que são as possibilidades de um dos meus diretores participar,
e 210 possibilidades ou formas de eu pegar os meus gerentes. Isso vai me resultar em 5.050 comissões. Alguma dúvida, pessoal? Observem que a primeira ideia é entender o enunciado e analisar a necessidade ou não de levar em consideração a ordem. Se a ordem não tiver importância nenhuma, de forma geral, vou trabalhar com combinação. Se a ordem tiver importância, igual naqueles exemplos que nós vimos de colocar crianças, de colocar no banco, de homens, de mulheres, que a ordem importava, eu vou trabalhar com arranjo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui um outro exemplo. Essa aqui é bem interessante. Ô, Nilcélio, essa ideia da ordem vai depender de cada situação. Pega, por exemplo, os exemplos que nós vimos na aula passada, relacionados ao que a gente pegou. Você vai ver que, como a gente trabalhou com arranjo, sempre a ordem que você pegava os elementos, ela ia influenciar. Quer ver um exemplo simples? Lembra lá do anagrama, quando a gente escreveu as suas palavras? Você lembra que, por exemplo, dependendo do lugar que eu colocava uma determinada letra no meu anagrama, mudava o resultado. Não é verdade? Então, esse anagrama é um exemplo bem interessante para saber o que é arranjo, o que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação. Por exemplo, lá no anagrama, se você colocasse o A em uma posição, ia mudar o resultado se você colocasse o A numa outra posição. Não é verdade? Então, desse jeito, a ordem, ela vai influenciar. Vamos pegar aqui, por exemplo, lembra aqueles exemplos lá? Vamos pegar um anagrama aqui qualquer, por exemplo, da letra A. Se o A estiver nessa posição, é um resultado diferente de quando o A está nessa posição. Então, isso é o quê? A ordem, ela vai influenciar. Ou seja, vai ser importante a ordem em que eu estou colocando os meus elementos. Então, a ordem é importante? Vai mudar o resultado? Vai. Então, é arranjo. Enquanto que em combinação, de forma geral, você vai ter a ideia mais de conjuntos. Por exemplo, esses dois conjuntos, subconjuntos, 2 e 3 e 3 e 2, eles são exatamente o mesmo subconjunto, não é verdade? Então não importa se você vai pegar primeiro o número 2 e o número 3, ou você vai pegar primeiro o número 3 e o número 2. Ambos continuam sendo o mesmo subconjunto. Então por isso que essa ideia de ordem vai fazer importância ou não. Tá? Então, sempre que você tiver dúvida, lembra da ideia do anagrama e a ideia do subconjunto. Se a ideia do anagrama fizer sentido e for influenciar, arranjo. Se não for, tipo um subconjunto, combinação. Bom? Vamos pegar aqui um outro exemplo, dá para a gente fazer mais um aqui tranquilo. Esse aqui é bem interessante, que traz bem essa ideia de conjunto, que eu acabei de comentar com vocês. Determine o número de elementos de um conjunto sabendo-se que ele possui quarenta e cinco subconjuntos de dois elementos.
Então, observa que eu quero saber, ó, determine o número de elementos de um conjunto, sabendo que ele possui 45 subconjuntos de 2 elementos. Ou seja, qual é a minha combinação, qual é a quantidade de elementos em que eu pegue 2 a 2 que vai me resultar em 45. Porque lembra que eu falei para vocês lá no comecinho sobre a ideia de como trabalhar com os termos relacionados a arranjo e combinação? Então, a combinação vai trabalhar muito com essa ideia de conjuntos, ó. Se eu pegar a quantidade de conjuntos tomado tanto a tanto, eu vou encontrar o que como resultado desses subconjuntos? Igual aqui no exemplo que nós vimos dos diretores e dos gerentes. Eu tenho um conjunto geral, que é formado por 10 gerentes. Se eu pegar eles de 4 em 4, quantas subcomissões ou quantos grupos eu posso formar? Ou quantos subconjuntos? Mesma ideia, ó. Se eu pegar um conjunto X e pegar de 2 a 2, eu posso formar 45 subconjuntos. Ou seja, qual é a quantidade de conjuntos? Ou, em outras palavras, qual é o valor de X? Observe que X é igual a quanto? X, conjunto de X tomados 2 a 2, igual a 45. Montei, agora é só continuar. X fatorial, 2 fatorial, x menos 2 fatorial igual a 45. Ou seja, x, né, como eu tenho x menos 2, x menos 1, x menos 2 fatorial, dividido por 2 vezes x menos 2 fatorial igual a 45. Esse com esse cancela. Eu vou ter o quê? X ao quadrado menos x igual a quem? Multiplicando cruzado, né? Tem aqui 45 vezes 2, 90. Ou seja, x ao quadrado menos x menos 90 igual a zero. Quais são os termos que... Vamos ver se dá compensa fazer. Não dá para fazer. Quais são os multiplicados? Vai dar 90, cada um é 10 e 9, né? Então eu vou ter o quê? X, 10 e 9. Dois números que multiplicados deem menos 90, então resultado positivo. Negativo, então, é menos 10 mais 9, ou seja, x' vale 10, x duas linhas vale menos 9. Então, negativo não entra. X é igual a 10. Vamos tirar a prova? Só para desencargo de consciência? Então, o nosso enunciado estava dizendo que no final eu teria uma combinação de 10 tomado 2 a 2, teria que dar 45, né? Então, vamos ver. 10 tomado 2 a 2 é a mesma coisa que quem? 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2, 8 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2, vezes 8 fatorial, 8 com 8. 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45, conforme o enunciado lá que nós vimos. Tá bom, pessoal? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Nicélio, então você comentou que estava com dúvida, dá uma analisada, tá? Da gente fazer o... Manda para mim quais são as dúvidas. Exercício 5, 7... Tá bom, Nicélio, vou dar uma olhadinha. Esses exercícios aí que vocês estão falando são do módulo 2 ou do 3, Nicélio? Você colocava dúvida do 2? Boa, Sara. Essa sua é muito boa, essa sua aí. Acho que tá na nossa atividade, né? Página 40, módulo 2. Tá bom, Nicélio. Muito boa, gostei dessa sua. Mas eu vou responder você lá. Você vai conseguir fazer de forma bem tranquila, você vai ver. Tá? Vou dar uma olhadinha. Tá bom?
Exercício 5, 7, AB no módulo 2. Ok, Miceli, vou dar uma olhadinha assim e vou trazer na nosso próximo encontro, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mandem e-mail, mandem mensagem, mandem sinal de fumaça. O importante é vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Tá bom, Miceli. Fica tranquilo que a gente vamos achar a solução dela. Forte abraço. Vou até anotar aqui.